Quando minha mãe insistiu que meu carro precisava urgentemente de manutenção antes da minha viagem para a praia, eu pensei que fosse preocupação maternal. Levei o carro até a oficina que ela recomendou, deixei lá a manhã inteira e quando fui buscar no final da tarde, aconteceu algo que mudaria minha vida para sempre. Ao pagar o mecânico, minha carteira escorregou da bolsa e caiu no chão. Me agachei para pegar e naquele ângulo, debaixo do para-choque traseiro, notei algo estranho. Uma caixinha preta, do tamanho de um maço de cigarros, presa com fita adesiva. Meu coração disparou. Puxei com cuidado e confirmei minha pior suspeita. Era um rastreador GPS. Minha própria mãe tinha colocado um rastreador no meu carro. Não para me proteger, mas para me controlar, me vigiar, saber cada passo que eu dava. Senti minhas mãos tremerem segurando aquele aparelho. Quantos meses ela vinha me rastreando? Quantas mentiras ela tinha contado? Olhei ao redor da oficina e vi um caminhoneiro abastecendo seu veículo, com placas que indicavam transporte interestadual. Foi quando tive a ideia. Em vez de confrontá-la, caminhei calmamente até o caminhão e, enquanto o motorista pagava lá dentro, grudem o rastreador embaixo da carroceria dele. Li na lateral. Transporte para o Nordeste, rota que passaria por 6 estados. Voltei para casa como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu estava fervendo. No dia seguinte, bem cedinho, meu telefone tocou. Era minha mãe, com a voz embargada, quase aos prantos, dizendo que precisava falar comigo urgentemente, que era sobre algo muito sério, muito grave. Antes de continuar, me conta, de onde você está me ouvindo agora? Escreve aí nos comentários sua cidade. Quero saber até onde essa história está chegando. E se você gosta de histórias reais assim, de reviravolta, de gente que não abaixa a cabeça, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história está só começando e você não vai querer perder o que aconteceu depois. Acredite, o que vem pela frente vai te deixar de queixo caído. Meu nome é Beatriz, tenho 62 anos e durante quase 4 décadas eu vivi em função da minha família. Casei aos 22, tive 2 filhos, Rodrigo e Marcela, e sempre fui aquela mulher que colocava todo mundo na frente. Meu ex-marido, o Fernando, me largou há 15 anos por uma colega de trabalho 20 anos mais nova. Foi devastador, mas eu ergui a cabeça. Tinha que ser forte pelos meus filhos, que na época tinham 20 e poucos anos. Trabalhei durante anos como professora de escola pública, ganhando pouco, mas sempre me virando para que não faltasse nada para eles. Paguei faculdade particular para os 2, parcelando no cartão de crédito quando a bolsa não cobria tudo. Passei final de semana costurando roupa por fora para conseguir pagar o aluguel de um apartamento pequeno, mas digno, depois que tive que sair da casa onde morávamos. Minha mãe, Dona Alzira, sempre foi uma mulher difícil, controladora, crítica, daquelas que nunca estão satisfeitas com nada. Quando me separei, em vez de me apoiar, ela me culpou. Dizia que eu tinha sido uma péssima esposa, que por isso o Fernando tinha me trocado, que eu era relaxada, que não me cuidava. Mesmo assim, quando ela começou a ter problemas de saúde há uns 8 anos, fui eu quem assumiu tudo. Levava ela nas consultas médicas toda semana, fazia compras para ela, limpava a casa dela todo sábado. Rodrigo e Marcela sempre tinham desculpas: trabalho, compromissos, cansaço. Eu entendia. Eles estavam construindo suas vidas, suas carreiras. Não queria ser aquela mãe chata que cobra a atenção. Então eu dava conta de tudo sozinha, mesmo chegando exausta das minhas próprias responsabilidades. Há 3 anos me aposentei. A aposentadoria era pequena, apenas 2 salários mínimos, mas eu tinha conseguido juntar um dinheirinho ao longo dos anos. Nada muito significativo, pensava eu, só umas economias modestas que nunca comentei com ninguém, porque tinha vergonha de parecer que estava guardando enquanto meus filhos às vezes passavam aperto. A verdade é que eu sempre vivi com muito pouco para poder guardar alguma coisa. Usava roupa velha, não ia ao salão, cortava meu próprio cabelo, comia arroz e ovo a semana inteira. Mas esse sacrifício era meu segredo. Minha mãe sempre fez questão de me lembrar que eu era um fracasso.
que a Conceição, vizinha dela, tinha filhos bem-sucedidos que viajavam para o exterior, enquanto eu mal conseguia pagar minhas contas. Que eu deveria ter valorizado mais o Fernando quando tive chance. Cada visita à casa dela era um martírio emocional, mas eu engolia seco e continuava indo, porque era minha mãe, porque ela estava idosa, porque era meu dever. Rodrigo se casou há 5 anos com a Patrícia, uma moça de família rica, muito mimada. No começo tentei me aproximar, ser uma boa sogra, mas logo percebi que ela me via como inferior. Nas reuniões de família dela, me apresentava como a mãe do Rodrigo, professora aposentada, com um tom que deixava claro que aquilo era pouca coisa. Já Marcela, minha filha, se tornou empresária, dona de uma boutique de roupas que, segundo ela, ia muito bem. Sempre postava fotos em restaurantes caros, viagens, bolsas de marca. Eu ficava feliz pelo sucesso dela, mesmo sentindo uma pontinha de mágoa por ela quase nunca ter tempo para mim. O controle da minha mãe foi aumentando com os anos. Ela ligava várias vezes por dia querendo saber onde eu estava, com quem, fazendo o quê. Se eu não atendia, ficava ligando até eu atender e depois me acusava de estar escondendo algo. Dizia que eu, na minha idade, deveria ter vergonha de ficar andando por aí feito uma adolescente. Eu tentava explicar que estava apenas vivendo minha vida, fazendo minhas coisas, mas ela sempre distorcia tudo. Começou a inventar emergências médicas falsas para me fazer largar tudo e correr para a casa dela. Eu chegava lá apavorada, e ela estava bem, apenas querendo companhia ou querendo reclamar de alguma coisa. Rodrigo e Marcela achavam graça quando eu contava. Diziam que a avó era assim mesmo, que eu tinha que ter paciência, que ela era de outra geração. Fácil falar quando não eram eles que carregavam esse peso. Comecei a perceber que havia uma aliança estranha entre minha mãe e meus filhos. Eles conversavam pelas minhas costas, tomavam decisões sobre mim sem me consultar. Certa vez, cheguei na casa da minha mãe e encontrei Rodrigo e Marcela lá, os 3 cochichando na cozinha. Quando entrei, ficaram em silêncio, com aquela cara de quem foi pego fazendo algo errado. Perguntei o que estava acontecendo e minha mãe disse, ríspida, que era assunto deles, que eu não precisava saber de tudo. Senti um aperto no peito, uma sensação de exclusão dentro da minha própria família, mas engoli mais uma vez. Afinal, eu era acostumada a engolir. Os meses foram passando e o comportamento deles ficou mais estranho. Minha mãe começou a fazer perguntas específicas sobre minha situação financeira. Quanto eu recebia de aposentadoria, se tinha algum dinheiro guardado, se o apartamento onde eu morava alugado poderia ser comprado. Respondia de forma vaga porque algo dentro de mim acendia um alerta. Rodrigo, de repente, ficou muito interessado em me ajudar com questões burocráticas. Queria saber sobre meus documentos, minhas senhas de banco. Dizia que era para facilitar caso eu precisasse de ajuda. Marcela começou a me visitar mais, mas as visitas eram estranhas. Ela ficava olhando meu apartamento, abrindo armários, fazendo perguntas sobre o que eu tinha, se aquele quadro era valioso, se aqueles pratinhos antigos eram de prata. Eu achava aquilo invasivo, mas ela disfarçava dizendo que estava apenas curiosa, que queria conhecer melhor minha história. Comecei a me sentir vigiada dentro da minha própria casa. Então veio aquele episódio do carro. Eu tinha conseguido comprar um carro usado há 2 anos, um Palio velhinho, mas que estava em bom estado. Minha conquista depois de tanto tempo dependendo de ônibus. Era minha liberdade. Minha mãe nunca gostou da ideia. Dizia que eu não tinha idade para dirigir, que ia causar um acidente, que era desperdício de dinheiro. Quando ela insistiu que o carro precisava de manutenção urgente antes da minha viagem para a praia com um grupo de amigas da igreja, algo que eu planejava há meses, achei estranho. Ela nunca se preocupou com o meu bem-estar antes. Por que agora? Mas, como sempre, duvidei da minha própria intuição e obedeci. Descobrir aquele rastreador foi a gota d'água. Finalmente enxerguei com clareza. Eles não me amavam. Eles me controlavam. Me vigiavam como se eu fosse uma criança irresponsável. Ou pior, como se eu fosse um objeto de propriedade deles. Quantas conversas eles tiveram sobre mim? Quantos planos fizeram? E mais importante, por quê?
Eu era apenas uma mulher aposentada, com uma vida simples. O que eles queriam de mim? Depois que coloquei o rastreador no caminhão, voltei para casa e comecei a observar tudo com outros olhos. Reparei que algumas coisas no meu apartamento estavam fora do lugar. Gavetas que eu tinha certeza que tinha deixado de um jeito estavam de outro. Documentos dentro de pastas em ordem diferente. Alguém tinha entrado aqui, procurado algo. E a única pessoa além de mim que tinha cópia da chave era Marcela, porque eu tinha dado para emergências, caso eu passasse mal. Senti um frio na espinha. Comecei a juntar as peças. As perguntas sobre dinheiro, o interesse nos meus documentos, as buscas no meu apartamento. Eles estavam atrás de algo. Mas do quê? Eu não tinha nada de valor. Ou tinha. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando minha memória, pensando em cada conversa estranha, cada olhar trocado entre eles, cada mentira mal contada. De manhã cedo, o telefone tocou. Minha mãe, com aquela voz trêmula e dramática que ela usava quando queria manipular, disse que precisava falar comigo urgentemente. Que era sobre meu pai. Meu pai tinha falecido há 10 anos. O que ela tinha para falar sobre ele agora? Disse que estava indo para lá. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O caminhão com o rastreador já devia estar longe, atravessando quem sabe qual estado. Eles devem estar desesperados olhando o aplicativo e vendo que eu estava viajando para o norte do país sem avisar ninguém. Sorri sozinha. Pela primeira vez em décadas, eu tinha o controle. E eu não fazia ideia ainda, mas essa pequena vingança era apenas o começo. Porque o que eu estava prestes a descobrir sobre minha família ia transformar completamente minha vida. E principalmente, ia me mostrar quem eu realmente era. Uma mulher que tinha sido pisada, humilhada e controlada por tempo demais, mas que finalmente estava acordando. Cheguei na casa da minha mãe naquela manhã com o coração acelerado, mas mantendo a compostura. Toquei a campainha e ela abriu a porta rapidamente, como se estivesse me esperando atrás dela. O rosto dela estava vermelho, os olhos arregalados. Rodrigo e Marcela estavam lá também, sentados na sala, com expressões tensas. Então, era uma emboscada. Todos reunidos para me confrontar. Respirei fundo e entrei. Minha mãe foi direto ao ponto, a voz estridente. Beatriz, onde você estava ontem à noite? Seu celular estava desligado, ninguém conseguiu falar com você. Olhei para ela com calma e menti. Estava em casa, mãe. Desliguei o telefone porque estava cansada e queria descansar. Rodrigo se levantou, inquieto. Mãe, a gente precisa conversar sério com você. A senhora não pode simplesmente sumir assim. A gente fica preocupado. Marcela completou com aquele tom condescendente que eu odiava. É, mãe, você não é mais nova. Pode acontecer alguma coisa e a gente não saber onde você está. Ali estava. A máscara de preocupação, mas por baixo, o desespero de quem perdeu o controle. Sentei na poltrona e cruzei as pernas, olhando os três. Minha mãe estava nervosa demais. Rodrigo não parava de olhar para o celular. Marcela roía as unhas. Perguntei, fingindo inocência. Mas que preocupação é essa toda? Eu só desliguei o telefone por uma noite. Foi quando minha mãe soltou, sem pensar. Mas você estava em casa mesmo? Não saiu para lugar nenhum? Aquela pergunta confirmou tudo. Eles tinham visto pelo rastreador que o carro tinha saído da cidade e estavam tentando me pegar na mentira. Sorri por dentro, mas externamente demonstrei confusão. Saí para onde, mãe? Estou aqui, não estou? O clima ficou tenso. Rodrigo e Marcela trocaram olhares. Minha mãe mudou de assunto bruscamente. Bom, já que você está aqui, precisamos conversar sobre uma coisa importante. Sobre a herança do seu pai. Herança? Meu pai tinha morrido, deixando apenas a casa onde minha mãe morava e algumas dívidas que foram quitadas com a venda de um terreno pequeno que ele tinha. Pelo menos era isso que minha mãe tinha me contado 10 anos atrás. Nunca questionei por que confiava nela. Agora, ouvindo a palavra herança, meu estômago embrulhou. Minha mãe continuou, medindo cada palavra. Seu pai deixou alguns bens que eu administrei todos esses anos.
Agora, estou ficando velha, cansada, e acho que está na hora de organizar isso. Seus irmãos. Eu a interrompi. Que irmãos, mãe? Eu sou filha única. Ela se atrapalhou. Seus filhos? Quis dizer. Rodrigo e Marcela. Eles me ajudam muito, sabe? Muito mais que você, que vive ocupada com suas coisas. Ali estava o golpe. A culpa, a comparação. As ferramentas que ela sempre usou para me manipular. Mas dessa vez, algo em mim não cedeu. Perguntei com firmeza. Que bens são esses, mãe? Porque quando o pai morreu, você me disse que não tinha sobrado nada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcela se apressou em falar. Mãe, a avó está tentando dizer que existem algumas coisas, documentos, que precisam ser organizados. E como você é meio desorganizada, a gente pensou em ajudar. Desorganizada. Eu que tinha criado os dois sozinha, trabalhado, pago contas, nunca atrasei um compromisso na vida. Mas agora eu era a desorganizada. Rodrigo completou. É, mãe. Inclusive, a gente queria que a senhora assinasse uma procuração para eu poder resolver essas coisas para a senhora. Facilita tudo. Uma procuração, para ele resolver coisas que eu nem sabia que existiam. Olhei para os três e entendi completamente o plano. Eles queriam que eu assinasse meus direitos, qualquer coisa que meu pai tivesse deixado, qualquer coisa que existisse em meu nome, para que eles pudessem tomar conta. E me deixar sem nada. Me perguntei quanto tempo eles vinham planejando isso. Meses? Anos? Levantei da poltrona e disse calmamente. Não vou assinar nada sem antes entender exatamente do que estamos falando. Quero ver documentos, certidões, tudo. Vou procurar um advogado e a gente resolve isso da forma correta. O rosto da minha mãe ficou roxo. Advogado? Você vai colocar advogado contra sua própria família? Rodrigo tentou me segurar pelo braço. Mãe, não precisa disso. A gente só quer ajudar a senhora. Soltei meu braço bruscamente. Se vocês querem me ajudar, me passem todos os documentos e informações. Até lá, não assino nada. Saí da casa batendo a porta, tremendo de raiva e de uma estranha excitação. Pela primeira vez na vida, eu tinha dito não para eles. Tinha colocado limites, e a sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Entrei no meu carro, aquele Palio velhinho que era minha fortaleza, e dirigi sem rumo por um tempo, só para pensar. Eles estavam escondendo algo de mim, algo grande. Precisava descobrir o quê. Nos dias seguintes, comecei minha investigação. Fui até o cartório onde meu pai tinha registrado seus bens em vida. Pedi certidões, históricos, qualquer documento relacionado ao nome dele e ao meu. A moça do cartório foi muito atenciosa e, depois de algumas horas, voltou com uma pasta grossa. A senhora tem bastante coisa aqui, ela disse sorrindo. Meu coração disparou. Sentei ali mesmo e comecei a ler. E o que eu descobri me deixou sem chão. Meu pai, que eu sempre achei que tinha sido um homem simples, operário de fábrica, tinha comprado ao longo da vida 3 terrenos em uma área que na época era afastada e desvalorizada. Com o crescimento da cidade, aquela região tinha se transformado em uma das mais valorizadas. Os terrenos agora valiam uma fortuna. Além disso, ele tinha um seguro de vida robusto que tinha sido resgatado por minha mãe quando ele morreu. E havia também uma pequena herança que ele tinha recebido de um tio, investida em títulos do governo. Somando tudo, estávamos falando de um valor que passava facilmente de R$1 milhão. R$1 milhão. E minha mãe tinha me dito que não sobrou nada, que ela mal conseguiu pagar o funeral. Senti a sala girar. Pedi um copo d'água para a moça do cartório. Continuei lendo. Os terrenos estavam todos em nome do meu pai. E como minha mãe era a viúva e eu a única filha, legalmente metade de tudo aquilo era meu. Mas nos documentos havia anotações estranhas, procurações que minha mãe tinha feito, tentativas de transferência de propriedade. Nada concretizado ainda, porque pelo visto precisavam da minha assinatura. Era por isso. Era por isso que eles tinham colocado rastreador no meu carro. Queriam me controlar, me vigiar, garantir que eu não descobrisse nada até conseguirem me manipular a assinar aquela procuração. E depois?
Depois eu viraria um estorvo. Uma mulher pobre, dependente, que eles poderiam controlar completamente ou simplesmente abandonar. Senti uma raiva tão profunda que minha visão ficou vermelha. Respirei fundo várias vezes. Não podia agir por impulso. Precisava ser inteligente. Procurei um advogado naquela mesma tarde. Dr. Henrique, um senhor de uns 50 anos, muito sério e competente, que me ouviu pacientemente. Mostrei todos os documentos. Ele analisou tudo com atenção e depois olhou para mim por cima dos óculos. Dona Beatriz, a senhora é herdeira legítima de metade desses bens. Sua mãe administrou tudo sem lhe dar satisfação, o que legalmente é questionável. E essas tentativas de transferência sem seu consentimento podem configurar tentativa de estelionato. Estelionato. Minha própria mãe tentando me roubar, com a ajuda dos meus filhos. Dr. Henrique continuou. Meu conselho é que a senhora não confronte sua família ainda. Vamos primeiro garantir seus direitos legalmente. Vou entrar com uma ação de inventário tardio e garantir que nada seja movimentado sem sua autorização. Isso vai levar algumas semanas, mas vai proteger seu patrimônio. Concordei. Assinei todos os papéis necessários. Ele me garantiu sigilo absoluto. Saí do escritório sentindo que tinha dado o primeiro passo real para minha liberdade. Durante as semanas seguintes, tive que fazer o papel mais difícil da minha vida. Fingir que nada tinha mudado. Continuei visitando minha mãe, levando ela nas consultas, limpando a casa dela. Continuei atendendo as ligações de Rodrigo e Marcela, ouvindo suas indiretas sobre eu precisar de ajuda para gerenciar minha vida. Cada vez que eles tocavam no assunto da procuração, eu desviava, dizia que estava pensando, que queria ter certeza. Minha mãe ficava cada vez mais irritada. Num domingo, durante o almoço na casa dela, com Rodrigo, Marcela e suas respectivas famílias presentes, ela soltou na frente de todos. Beatriz, você sempre foi teimosa e burra. Seus irmãos querem te ajudar. Rodrigo a interrompeu rapidamente. Vó, a senhora quis dizer seus filhos, né? Ela se atrapalhou de novo. Esse lapso tinha acontecido outras vezes. Seus irmãos, como se Rodrigo e Marcela fossem meus irmãos, não meus filhos. Como se estivessem no mesmo nível que eu na hierarquia familiar, não abaixo. Finalmente entendi a dinâmica doentia. Minha mãe tinha colocado meus próprios filhos contra mim. Os tinha seduzido com a promessa da herança do meu pai. E juntos, eles tinham criado uma aliança onde eu era a inimiga comum. A incompetente que precisava ser afastada para eles pegarem o dinheiro. Patrícia, a esposa do Rodrigo, deixou escapar durante a sobremesa. Quando vocês resolverem essas coisas da herança, a gente estava pensando em comprar uma casa de praia. Rodrigo merece. Trabalha tanto. Olhei para meu filho. Ele desviou o olhar, constrangido. Eles já estavam dividindo o dinheiro, gastando mentalmente o que achavam que seria deles. Marcela comentou. Eu quero investir na minha empresa, expandir para mais 2 lojas. Vai ser ótimo. E eu ali? Invisível, como se não existisse. Como se aquilo tudo não fosse metade meu por direito. Sorri e não disse nada. Mas por dentro, eu estava contando os dias para o momento em que a bomba iria explodir. Dr. Henrique me ligou numa quarta-feira à tarde. Dona Beatriz, conseguimos. O inventário foi aberto, seus direitos estão protegidos e qualquer tentativa de movimentação dos bens será automaticamente bloqueada e investigada. A senhora está segura. Agradeci e desliguei. Olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta era diferente, mais forte, mais consciente, pronta para a guerra. Decidi que o confronto seria no aniversário da minha mãe, dali a 2 semanas. Ela faria 85 anos e sempre fazia questão de uma festa grande, para ostentar para as amigas do prédio. Rodrigo e Marcela já estavam organizando tudo, claro, colocando a conta no meu nome sem me consultar, como sempre faziam. Eu deixei. Fingi que estava feliz em ajudar. Até me ofereci para fazer o bolo, coisa que minha mãe sempre criticava, dizendo que eu não sabia cozinhar direito. Eles estranharam minha docilidade súbita, mas aceitaram. Nesses 15 dias, preparei tudo.
Dr. Henrique me forneceu cópias de todos os documentos relevantes. Eu montei pastas para cada pessoa, uma para minha mãe, uma para Rodrigo, uma para Marcela. Dentro, toda a verdade. Também preparei uma surpresa adicional. Lembrei que anos atrás, quando ainda confiava em Marcela, ela tinha deixado o celular comigo desbloqueado enquanto foi ao banheiro. Curiosa, tinha visto mensagens entre ela e Rodrigo falando sobre mim de forma cruel. Na época fiquei tão magoada que tirei fotos das conversas com meu próprio celular, mais para me convencer de que não estava ficando louca do que para qualquer outro propósito. Nunca fiz nada com aquilo. Guardei no fundo de uma pasta no meu computador e tentei esquecer. Agora reli tudo. As mensagens eram de 2 anos atrás. Rodrigo escrevendo: "A mãe é tão ingênua, nunca vai descobrir nada." Marcela respondendo: "Pois é, a avó tem razão, ela sempre foi meio burra, mas isso facilita para a gente." Conversas sobre como me manipular, como me fazer assinar documentos, como me afastar de amigas que pudessem me influenciar, como garantir que eu ficasse dependente deles emocionalmente. Cada palavra era uma facada. Imprimi tudo. Coloquei nas pastas também. No dia da festa, cheguei cedo na casa da minha mãe com o bolo. Um bolo lindo, 3 andares, cobertura de chantilly, decorado com flores de glacê. Tinha levado horas para fazer e estava perfeito. Minha mãe olhou desconfiada. "Você fez isso? Não acredito. Deve ter comprado e está mentindo." Sorri. "Não, mãe, fui eu mesma. Prova depois e me diz o que achou." Os convidados foram chegando. As amigas do prédio, alguns parentes distantes, Rodrigo com Patrícia e os filhos, Marcela com o namorado novo, um rapaz que ela começou a namorar recentemente e que parecia genuinamente legal, mas completamente alheio aos esquemas da família. A festa transcorreu normal. Conversas vazias, risadas falsas. Minha mãe no centro das atenções, como sempre gostou. Quando chegou a hora do parabéns, todos se reuniram ao redor da mesa. Cantamos, ela apagou as velas, todo mundo aplaudiu. Foi quando eu pedi a palavra. "Gente, antes de cortar o bolo, eu gostaria de fazer um brindezinho. Agradecer a presença de todos." Rodrigo e Marcela me olharam surpresos. Eu nunca tomava a frente em situações sociais. Sempre fui mais quieta, mais discreta. Peguei uma taça de suco, já que não bebo, e levantei. Queria agradecer principalmente a minha mãe, Dona Alzira, por todos esses anos de ensinamentos. A senhora me ensinou muito sobre família, sobre confiança, sobre amor. Ela sorriu, satisfeita, achando que eu estava finalmente reconhecendo a superioridade dela. Continuei. "E quero agradecer também aos meus filhos, Rodrigo e Marcela, que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando, me protegendo, me ajudando em tudo." Eles ficaram sem graça, mas sorriram também, acenando para os presentes. Então mudei o tom. "Por isso achei que seria importante compartilhar com vocês, aqui, na frente de todos, algumas coisas que eu descobri recentemente. Sobre nossa família, sobre heranças, sobre lealdade." O sorriso da minha mãe congelou. Rodrigo ficou pálido. Marcela engoliu seco. Peguei as pastas que eu tinha escondido embaixo da mesa. Descobri que meu pai, que morreu há 10 anos, deixou uma herança considerável. Terrenos, seguros, investimentos. No total, mais de R$1 milhão. Um murmúrio percorreu a sala. As amigas do prédio arregalaram os olhos. Minha mãe tentou me interromper. "Beatriz, isso não é assunto para..." Levantei a mão. "Não, mãe. Acho que é exatamente o momento, porque esse dinheiro deveria ter sido dividido entre a senhora e eu como herdeiras legais, mas a senhora escondeu tudo de mim. Me disse que não tinha sobrado nada. E passou os últimos anos tentando me manipular para eu assinar uma procuração que me tiraria todos os meus direitos." O silêncio agora era sepulcral. Olhei para Rodrigo e Marcela. "E vocês dois, meus filhos, em vez de me defenderem, de ficarem do meu lado, se juntaram com ela. Planejaram juntos como me enganar, me controlar, me roubar." Marcela tentou falar. "Mãe, não é assim." Eu a cortei. "Não é? Então me explica essas mensagens.
Joguei cópias das conversas impressas na mesa, espalhando para todos verem. Li em voz alta algumas partes. A mãe é tão ingênua, nunca vai descobrir nada. Ela sempre foi meio burra. As pessoas na sala começaram a cochichar, chocadas. Patrícia olhou para Rodrigo, horrorizada. O namorado de Marcela se afastou dela. Rodrigo tentou se explicar. Mãe, eu estava nervoso quando escrevi isso. Não era sério. Ergui a voz. Não era sério? Vocês colocaram um rastreador no meu carro. Me vigiaram como se eu fosse uma criminosa. Invadiram meu apartamento procurando documentos. Tudo para roubar o que é meu por direito. Minha mãe se levantou furiosa. Eu sou sua mãe. Esse dinheiro é meu. Eu administro como quero. Você não tem capacidade para lidar com isso. Olhei para ela e, pela primeira vez na vida, sem medo, sem culpa, disse: A senhora nunca foi uma mãe de verdade para mim. Foi uma abusadora. Me humilhou a vida inteira. Me fez sentir pequena, incapaz, inútil. E agora tentou me roubar, mas acabou. Abri minha bolsa e tirei os documentos que Dr. Henrique tinha preparado. Isso aqui é uma notificação judicial. O inventário dos bens do meu pai foi aberto. Metade de tudo é legalmente meu. Qualquer tentativa de movimentação sem meu consentimento será crime. E eu já entrei com uma ação contra a senhora por administração fraudulenta de herança. Joguei os papéis na mesa. Minha mãe ficou vermelha, parecia que ia ter um ataque. Você me processou? Respirei fundo. Processei. E se for necessário, processo vocês dois também. Apontei para Rodrigo e Marcela. Por cumplicidade. As amigas do prédio estavam boquiabertas. Uma delas, Dona Conceição, aquela que minha mãe sempre usava para me comparar, disse em voz alta: Alzira, que vergonha! Fazer isso com a própria filha. Outras começaram a concordar. Minha mãe olhou ao redor, desesperada, vendo seu teatrinho de senhora respeitável desmoronando. Rodrigo tentou uma última cartada. Mãe, a senhora está sendo manipulada por alguém. Esse advogado deve estar querendo tirar vantagem da senhora. Dei uma risada seca. Manipulada? Eu? Filho, quem me manipulou a vida inteira foi vocês, mas acabou. Eu abri os olhos. Marcela começou a chorar. Aquelas lágrimas falsas que ela sempre usou para conseguir o que queria. Mãe, como a senhora pode fazer isso com a gente? A gente sempre te amou. Olhei fundo nos olhos dela. Amor? Vocês me rastrearam, mentiram para mim, falaram mal de mim pelas costas, planejaram me deixar sem nada. Isso não é amor, Marcela, isso é ganância. Peguei minha bolsa. Antes de sair, me virei para todos na sala. Desculpem estragar a festa, mas eu precisava que todos vocês soubessem quem essas pessoas realmente são. E saí. Saí daquela casa com a cabeça erguida, os ombros para trás, sentindo uma leveza que eu não sentia há décadas. Atrás de mim, ouvi gritos, choros, confusão. Mas eu não olhei para trás. Nunca mais ia olhar para trás. Os meses que se seguiram foram de transformação. Doutor, Henrique cuidou de tudo legalmente. O inventário foi concluído e confirmado. Metade da herança do meu pai era minha. Isso dava cerca de R$ 550 mil, considerando os terrenos, o seguro e os investimentos. Minha mãe tentou contestar, mas não tinha como. A lei era clara. Ela ficou com a metade dela e eu com a minha. Rodrigo e Marcela tentaram me procurar várias vezes. Ligações, mensagens, até apareceram no meu apartamento. Eu não atendi. Bloqueei os números. Quando apareceram na minha porta, não abri. Eles não faziam mais parte da minha vida. Tinha doído demais a traição deles. Eram meus filhos. Eu tinha dado minha vida por eles. E eles tinham me traído da pior forma possível. Não havia perdão para isso. Não ainda. Talvez nunca. E eu tinha feito as pazes com essa possibilidade. Com o dinheiro da herança, comprei um apartamento pequeno mais confortável em um bairro que eu sempre gostei, perto de um parque. Finalmente, deixei aquele lugar apertado e escuro onde morei por anos. Meu apartamento novo tinha varanda, muita luz natural, 2 quartos, uma cozinha espaçosa. Era meu.
comprado com meu dinheiro, meu refúgio. Também investi uma parte em uma aplicação segura que me dava uma renda extra mensal, somada à aposentadoria. Não era milionária, mas estava confortável pela primeira vez na vida. Podia ir ao salão, comprar roupas novas, viajar de vez em quando. Comecei a fazer terapia. Precisava processar tudo o que tinha acontecido, toda a dor, toda a raiva. Minha terapeuta, doutora Juliana, me ajudou a entender os padrões de abuso emocional que eu tinha sofrido a vida inteira. Como minha mãe tinha usado culpa e manipulação para me controlar. Como eu tinha repassado esses padrões para meus filhos, sendo permissiva demais, não colocando limites, e com isso permitindo que eles me desrespeitassem. Não foi fácil olhar para minha responsabilidade nisso tudo, mas foi libertador. Fiz novas amizades. Entrei para um grupo de caminhada do parque. Conheci outras mulheres da minha idade, com histórias parecidas de superação. Tinha a Vera, que tinha se divorciado aos 60 depois de 40 anos de casamento abusivo. A Lourdes, que tinha se afastado dos filhos adultos porque eles só apareciam para pedir dinheiro. A Sônia, que tinha criado 3 netos sozinha porque a filha era viciada em drogas. Mulheres fortes, resilientes, que tinham passado por tanta coisa e ainda assim continuavam de pé, sorrindo, vivendo. Elas me acolheram, me ouviram, compartilharam suas histórias. Pela primeira vez, me senti parte de uma comunidade de verdade. Viajei. Fui para a praia, aquela viagem que eu tinha planejado e que tinha sido o estopim de tudo com o rastreador. Dessa vez, sem ninguém me vigiando, me controlando. Passei uma semana num hotel à beira-mar, acordando quando queria, comendo o que queria, caminhando descalça na areia. Chorei muito nessa viagem. Chorei pela mulher que eu tinha sido, tão pequena, tão assustada. Chorei pelos anos perdidos. Mas também sorri. Sorri pela mulher que eu estava me tornando. Livre, inteira, dona de mim. Cerca de 1 ano depois do confronto, recebi uma carta de Marcela. Uma carta longa, manuscrita, onde ela pedia desculpas. Dizia que tinha sido influenciada pela avó, que estava arrependida, que queria reconstruir nossa relação. Que tinha terminado com o namorado porque ele não conseguia confiar nela depois do que tinha visto na festa, e que isso tinha sido um choque de realidade. Que ela tinha começado terapia também e estava entendendo muitas coisas. Li a carta várias vezes. Parte de mim queria acreditar. Era minha filha. Mas outra parte, a parte que eu tinha aprendido a ouvir, me dizia para ter cuidado. Perdão não significava voltar a ser como era antes. Respondi com outra carta. Disse que apreciava o pedido de desculpas, mas que precisava de tempo. Que ela tinha me machucado profundamente e que confiança se reconstrói devagar. Que se ela quisesse realmente reconstruir nossa relação, seria um processo longo, com limites claros, e que eu não aceitaria mais desrespeito de nenhuma forma. Ela respondeu dizendo que entendia, que esperaria o tempo que fosse necessário. Começamos a trocar mensagens esporádicas, superficiais no início, como ela estava, como eu estava. Depois, um pouco mais profundas. Ela contou que tinha fechado uma das lojas porque estava com dívidas, que tinha sido humilhante mas necessário. Que estava aprendendo a viver com menos, a dar valor às coisas certas. Eu ouvia, mas mantinha distância emocional. Rodrigo nunca me procurou. Soube por terceiros que ele tinha se separado da Patrícia, que ela tinha descoberto que ele tinha dívidas enormes que escondia dela, contraídas porque ele contava com a herança para pagar. Sem o dinheiro que ele esperava, tudo desmoronou. Não senti pena. Senti uma pontinha de tristeza pelo filho que eu achava que tinha, mas que talvez nunca existiu de verdade. Minha mãe tentou se aproximar algumas vezes, sempre através de terceiros. Dona Conceição me abordou uma vez no supermercado, dizendo que Alzira estava mal, com depressão, que sentia minha falta. Fui clara. Dona Conceição, com todo respeito, minha mãe teve 85 anos para me tratar com amor e respeito. Escolheu me humilhar e me roubar. As consequências são dela. Soube que ela teve que vender um dos terrenos para se manter, já que a renda que tinha não era suficiente e ela sempre viveu acima das posses.
Sem eu para fazer tudo de graça, ela teve que contratar alguém para ajudá-la, e isso custava caro. Novamente não senti pena. Senti que a justiça, de alguma forma, tinha se feito. Em um dos meus aniversários, o de 63 anos, Marcela me pediu se podia me levar para jantar. Hesitei, mas Dr. Juliana me incentivou a ir, como parte do meu processo. Fomos a um restaurante simples, nada ostensivo. Ela chegou pontual, me abraçou com cuidado, respeitando o meu espaço. Durante o jantar, conversamos. De verdade. Ela me contou sobre a terapia, sobre como tinha percebido que tinha aprendido com a avó a desvalorizar mulheres, principalmente eu. Como tinha reproduzido machismo, etarismo, crueldade. Chorou. Disse que não esperava que eu perdoasse, mas que precisava que eu soubesse que ela estava tentando ser diferente. Olhei para minha filha. Vi nela traços de mim mesma, a mesma insegurança, o mesmo medo de não ser boa o suficiente. Percebi que ela também tinha sido vítima, de certa forma, da toxicidade da minha mãe. Isso não apagava o que ela tinha feito, mas humanizava. Estendi minha mão sobre a mesa e segurei a dela. Marcela, eu não sei se a gente vai conseguir reconstruir o que a gente tinha. Talvez nem deva. Talvez a gente precise construir algo novo, diferente. Mas eu estou disposta a tentar, devagar. Ela apertou minha mão e chorou mais. Foi um momento de cura pequeno, frágil, mas real. Hoje, 2 anos depois de tudo, minha vida é diferente de tudo que eu imaginei. Tenho uma rotina que é minha. Acordo cedo, faço caminhada no parque, tomo café da manhã sem pressa. Dedico minhas manhãs a um trabalho voluntário que comecei em uma ONG que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Conto minha história para elas. Mostro que é possível recomeçar, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanto sofrimento. À tarde, faço aulas de pintura, algo que sempre quis fazer e nunca tive tempo. Descubro que sou boa nisso. Meus quadros não vão para museu nenhum, mas me fazem feliz. Marcela e eu nos vemos uma vez por mês. Almoçamos, conversamos. Ainda tem uma distância entre a gente, uma cautela, mas tem carinho também. Tem tentativa. É o que dá para ser agora. E está tudo bem. Rodrigo me enviou uma mensagem há alguns meses, curta, direta. Mãe, desculpa por tudo. Não espero perdão, mas precisava que você soubesse. Não respondi. Talvez um dia eu responda. Talvez não. Estou em paz com as 2 possibilidades. Minha mãe teve um problema de saúde sério há uns meses. Marcela me ligou, perguntando se eu queria ir ao hospital. Fui. Não pela minha mãe, mas por mim. Para provar a mim mesma que eu podia estar naquele ambiente e não me deixar manipular. Cheguei lá. Ela estava na cama, menor, mais frágil. Me olhou com aqueles olhos que sempre me fizeram sentir culpada. Mas dessa vez não senti nada. Perguntei como ela estava, se precisava de algo. Ela tentou me puxar conversa, me fazer sentar, ficar. Disse que tinha poucos minutos, que torcia pela recuperação dela, e saí. Ouvi ela chorando atrás de mim. Parte de mim se apertou, mas eu continuei andando. Porque eu aprendi que compaixão não significa se sacrificar. Que eu posso desejar que ela fique bem, sem ter que ser eu a cuidar dela. Sem ter que me submeter ao abuso de novo. Olhando para trás agora, para tudo o que aconteceu, percebo que aquele rastreador debaixo do meu carro foi o melhor presente que eu poderia ter recebido. Porque me acordou. Me mostrou a realidade que eu estava evitando ver. Me deu coragem para lutar pelos meus direitos, pela minha dignidade. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Que a gente não tem que aceitar migalhas de afeto de quem deveria nos amar completamente. Que família não é quem compartilha sangue, mas quem compartilha respeito, lealdade, cuidado de verdade. Aprendi que perdão é libertador, mas que perdoar não significa esquecer ou voltar a confiar cegamente. Que eu posso perdoar minha mãe, meus filhos, por mim mesma para não carregar a amargura. Mas que isso não me obriga a ter eles na minha vida como antes. Limites são saudáveis, necessários, sagrados. Semana passada, estava na varanda do meu apartamento, tomando um café, vendo o sol nascer. Meu celular tocou.
Era uma mensagem de uma das mulheres do grupo de caminhada, a Vera, me convidando para um fim de semana em uma pousada no interior. Um retiro de autocuidado, ela chamou. Sorri e respondi que sim, que adoraria ir. Desliguei o celular e olhei ao redor. Meu apartamento, que eu escolhi. Minha vida, que eu construí. Minha paz, que eu conquistei. Aos 64 anos, finalmente me sinto em casa. Em casa dentro de mim mesma. E não tem preço, não tem herança, não tem dinheiro no mundo que pague essa sensação. Tem dias difíceis ainda. Dias que a solidão aperta, que a saudade do que eu achava que tinha me sufoca. Dias que eu me pergunto se fiz a coisa certa, se não fui radical demais. Mas aí eu lembro. Lembro da humilhação, das mentiras, do rastreador. E eu sei que fiz o que precisava ser feito, que me salvei. E que isso, acima de tudo, é o que importa. Se você chegou até aqui nessa história, eu te pergunto, o que você faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido, de descobrir que as pessoas que você mais amava estavam te traindo, te usando? Conta aqui nos comentários, porque suas histórias também importam. E se você conhece alguém que está passando por uma situação de abuso familiar, de manipulação, compartilha essa história com ela. Às vezes, a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like se essa história te tocou de alguma forma e ativar as notificações, porque toda semana tem história nova aqui, histórias reais, de gente real que enfrentou o que parecia impossível e saiu do outro lado. E se você está passando por algo parecido agora, ouve bem o que eu vou te dizer. Você merece respeito. Você merece amor de verdade. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Eu sou a prova viva disso. Um beijo no coração de cada um e até a próxima história.